Fala galera, aqui é o Eduardo do canal Geek Dev e bem-vindo ao meu canal. Galera, nesse vídeo de hoje, depois de muito tempo sem postar vídeos, hoje eu quero começar uma playlist onde nós vamos abordar um assunto muito bacana e inédito aqui no canal. Nós vamos falar sobre Java Spring Boot. O que é o Java Spring Boot? O Spring Boot ele é um projeto da própria Spring que tem a intenção de facilitar a forma como você cria e publica a sua aplicação. Tá? Sem a gente ter que passar por todo aquele trabalho de configuração e etapas que você quando desenvolve um projeto em Spring. Então galera, um dos sites mais importantes, se a gente possa dizer assim, é o site chamado Spring Initializer. Tá? Você vai acessar ele através desse link aqui, start.spring.io, e nesse site você vai ter toda a facilidade para que ele gere para você toda a estrutura de um projeto em Spring Boot, tá bom? Não que você não possa fazer de forma manual, mas já que o Spring Boot ele veio para nos auxiliar, então a gente tem esse starter aqui que consegue gerar para a gente essa configuração. Então, o que a gente precisa fazer? Aqui a gente escolhe qual o projeto que a gente vai criar, se vai ser em Gradle ou em Maven, tá? Eu vou estar utilizando o Maven, vamos estar utilizando a linguagem Java, na versão do Spring Boot 2.4.5, e aqui é onde a gente vai fazer a nossa configuração do arquivo .xml, que é o nosso Maven, né? Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar o nome do nosso pacote, aqui do grupo, como tarefas. Não, deixa eu colocar canal Geek Dev. Aqui no nome do nosso artefato eu vou colocar tarefas. Aqui é um nome só de uma descrição que vai ficar lá no nosso POM. Quando a gente precisar fazer o export do nosso projeto, né, ele vai ser em jar, mas eu vou colocar jar aqui também, a versão 11 do Java. E aqui do lado direito é onde fica a parte mais interessante do Spring Boot. É onde nós selecionamos os pacotes que vão fazer parte do nosso projeto. Então aqui você tem uma infinidade de ferramentas, de módulos. Então, inicialmente, o que a gente vai selecionar? Eu vou estar selecionando o DevTool, que é uma ferramenta para a nossa IDE que auxilia a gente em muitas funcionalidades. Vou estar selecionando o Spring Data, que é para a gente trabalhar com a parte de persistência de dados, com o JPA. Para a gente estar publicando as nossas REST, vou estar utilizando o REST Repositories, que é esse pacote aqui. E por fim, e não menos importante, para efeito de teste, a gente vai estar utilizando um banco de dados em memória, que é esse H2 Database. Bom, temos esses 4 pacotes selecionados. O que a gente precisa fazer agora? Somente clicar no botão Generate. O que ele vai fazer? Ele vai baixar para a gente, num formato zip, o projeto nosso em Java para que a gente possa importar lá no nosso Eclipse. Bom, agora, com o arquivo baixado, o que a gente faz? Eu vou descompactar para uma pasta chamada tarefas mesmo. Eu estou com o meu Eclipse aberto. Vamos lá em File Import, Existing Maven Project. Vamos dar um Next, aqui damos um Browse e vamos selecionar a pasta onde a gente descompactou. Então eu vou selecionar apenas a pasta e ele já identifica para mim um arquivinho jar lá, que é o arquivo que ele precisa para gerar o nosso projeto. Dá um Finish, aguarda uns pequenos instantes e ele já finalizou aqui para mim. O que eu tenho que fazer? Eu selecionei o Java 11, mas eu vou configurar o meu build path para o Java 8. Então só vou modificar aqui só para o JDK 1.8, dar um Apply. E no Compile, vou apontar aqui para 1.8, 1.8 e aqui 1.8. Dá um Apply e Apply Close. Se eu tivesse feito para o JDK 1.8 no meu caso, eu não precisaria ter feito nada disso, tá bom? Como que a gente faz para a gente verificar se o projeto já está rodando sem a gente fazer nada? Aqui você vê que ele criou para a gente um package com aquele nome que a gente havia configurado lá. E essa classe que ele já gerou. O que eu faço? Clico com o direito, Run as Java Application. Já é para ele rodar para a gente o nosso projeto. Olha que simples, ele já tem um Tomcat embarcado aqui. Ele já deu Start na nossa aplicação. E ele está mostrando para a gente a porta que ele startou. Aqui, startou na porta 8080, que é a porta padrão. Vamos testar. Localhost 8080. Inicialmente ele vai dar esse print para a gente, mas a gente já vai modificar isso
na próxima configuração. Bom, agora que a gente já viu o nosso projeto rodando, né? Você viu que foi muito simples a gente fazer o projeto rodar. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a nossa primeira chamada REST, algo bem simples. Para isso que eu vou fazer, eu vou criar, é uma convenção isso, tá bom? Eu vou criar uma classe aqui, como o nosso projeto é um projeto de tarefa, então eu vou chamar ele de tarefa controller. E dentro da pasta tarefas, da nossa folder tarefas, eu vou criar um outro package chamado controllers, onde todas as controllers do nosso projeto devem ficar. Vou dar um finish e você vê que ele já criou para a gente a nossa classe. Pessoal, só observem que qualquer alteração que a gente faça, como o nosso servidor está live, né, ele tá vivo aqui, ao menos que eu dê um stop, tudo que a gente faz aqui, o nosso web server ele é recarregado, como eu disse, que a gente tem um Tomcat embarcado aqui sem a gente fazer qualquer tipo de configuração. Para isso que o Spring Boot é muito bacana. Então a gente tem uma classe aqui e agora a gente vai estar utilizando algumas anotações do Spring Boot. A primeira dela, a gente vai dizer que essa classe ela é uma classe REST. Então para isso eu vou colocar @REST controller. Então ele já importou para mim já esse pacote, tá? E agora aqui a gente vai criar um método string, vou chamar uma função string, vamos chamar ela de listar. Depois a gente vai estar listando alguma coisa, mas a princípio vamos só estar retornando uma mensagem: olá, Spring Boot do canal GeekDev. Somente isso. Só isso para a gente ainda não funciona, porque a gente precisa, fora essa anotação dizendo que é uma REST controller, a gente precisa falar para ela que da onde isso é a nível de HTTP, de qual chamada vai ser feita e o que ele tem que responder. Para isso, o que eu tenho que falar? Tem uma outra anotação chamada request mapping. E aqui dentro eu passo qual que é o endereço, né, o endpoint que eu devo escutar para essa controller. Então aqui no caso eu vou chamar tarefas, tá bom? Então quer dizer, tudo que vier daqui de dentro dessa classe nesse endpoint /tarefas do localhost 8080 vai estar sendo executado aqui dentro. E aí, para isso, eu quero que o quê? Nesse método listar, eu quero que tudo que venha via get entre nesse método. Então, eu vou colocar uma outra anotação chamada getMap. Não vai ter nada, então significa barra tarefas, tudo que for get, ele vai cair aqui para mim. Se você estiver acompanhando aqui, você vê que já foi tudo recarregado. O que eu vou fazer agora? Vou chegar aqui. O nosso método, o nosso endpoint é o /tarefas. Só vamos colocar o /tarefas aqui. Dá um Enter. E aqui a gente tem a mensagem que já foi executado lá no Spring Boot. Então galera, esse vídeo aí é um vídeo bem simples, tá? Foi para você entender mesmo como que você consegue criar e configurar um projeto do zero utilizando o Java Spring Boot e rodar. Você vê que a gente tem um projeto rodando já, o projeto com o Tomcat embarcado, como eu disse. Você imagina se você tivesse que construir essa aplicação baixando todos os repositórios, como aqui você pode ver do lado esquerdo, você tem o Maven, essa pasta Maven Dependency, você vê a quantidade de dependências que o Maven ele baixou para a gente, né? Então se você abrir o .xml aqui também, você vê o arquivo inteiro, que tem todas aquelas dependências que foram configuradas lá no Spring Initializer. Então, pessoal, é isso daí, eu agradeço. A gente vai ter outras aulas depois dessa, que a gente vai avançar um pouco mais, que a gente vai estar agora conectando no banco de dados, vamos estar criando outros modelos, nós vamos criar modelos de banco de dados e estar listando essas informações na tela, também criando CRUD, para que você possa ver como é que funciona essa parte de funcionalidade do JPA com o Spring Boot. Tá legal? Se você gostou aqui desse vídeo, curta e compartilha aí nas suas redes sociais e até a próxima. Um abraço, até mais!